Alô, amigos do Esporte a Motor. Chegou a hora de começar a temporada de 2021 da Fórmula 1. E aqui vai o primeiro pré-GP, que vocês, nossos assinantes, já se acostumaram a ver antes de cada prova do Campeonato Mundial. Aqui a gente conta tudo sobre o país, o povo e os costumes da região onde vai acontecer o GP, e mais os bastidores da Fórmula 1. Aguarde um pouquinho, que já falamos disso logo após a vinheta deste programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Originalmente, era para o GP da Austrália abrir o calendário no dia 21 de março, semana passada. Com novas regras para conter o avanço da Covid-19 no país, não restou alternativa a não ser o adiamento da prova da Austrália, a prova de Melbourne, para 21 de novembro, que passa a ser a penúltima das 23 etapas do campeonato mais longo de toda a história da Fórmula 1. Por isso, o Bahrein ganhou o privilégio de receber a abertura da temporada no próximo domingo. Foi nessa mesma pista que há 2 semanas as equipes fizeram uma mini pré-temporada de apenas 3 dias de testes. Agora, restam os treinos livres do fim de semana para se encontrar os últimos ajustes. Lembrando que também o tempo de pista foi reduzido nesses treinos livres. Todos os 3 na sexta e 2 na sexta e 1 no sábado, terão 1 hora de duração. Até o ano passado, os treinos de sexta tinham 1h30 cada um. O Bahrein é um arquipélago composto por 36 ilhas localizado no Golfo Pérsico. Até 1932, a principal atividade comercial do país vinha do mergulho para a pesca de pérolas. Com a descoberta das jazidas de petróleo, o crescimento do país extrapolou todos os limites e hoje ele é um modelo de modernismo na arquitetura, com muito luxo, como é comum no Oriente Médio. De maioria muçulmana e vivendo sob um regime de monarquia desde 1971, quando tornou-se independente da Grã-Bretanha. É no meio do deserto do Bahrein, a 40 quilômetros da capital Manama, que está localizada uma árvore que ganhou projeção mundial por ser a única árvore no meio de uma região extremamente árida e sem explicação lógica para a sua sobrevivência, em um deserto praticamente sem nenhuma chuva durante o ano. Reza a lenda que é ali que se localizava o Jardim do Éden, descrito na Bíblia. Com idade estimada em mais de 400 anos, ela passou a ser chamada de Árvore da Vida e continua crescendo e florescendo. Atração turística que recebe mais de 50 mil visitantes todos os anos. Como em todo o país islâmico, as mulheres são obrigadas a se vestir de burca e coberta dos pés à cabeça. Apenas os olhos ficam à mostra. A venda de bebida alcoólica é proibida, a não ser dentro dos hotéis que hospedam milhões de turistas que visitam o país em cada ano. Um conselho importante para quem visita países islâmicos é evitar carinhos na sua mulher ou namorada. Melhor não abraçar e nem mesmo andar de mãos dadas na rua. Isso pode ser considerado falta de pudor. Ainda por conta desse rigor islamita, até o champanhe tradicional do pódio nas corridas é uma bebida sem álcool. Desta vez o campeonato começa no escuro, não só porque a corrida acontece à noite, mas também porque, pela primeira vez, o resultado da pré-temporada deixa no ar a pergunta: a Mercedes AMG Petronas continuará dominando a Fórmula 1? É que a rival Red Bull saiu dos testes da pré-temporada mais forte do que a heptacampeã. Nessa pré-temporada extremamente reduzida, para apenas 3 dias de testes, a equipe austríaca foi quase sempre a mais veloz, e a Mercedes, ao contrário, teve problemas sérios com o câmbio e a traseira do carro. E não houve tempo para os engenheiros resolverem o problema ainda durante os testes. Isso é um prenúncio de disputa bem mais apertada entre as 2 equipes mais fortes da Fórmula 1. Se nos últimos 2 anos a Red Bull já vinha sendo a grande rival da Mercedes, mesmo começando a temporada por baixo, o que sempre aconteceu, imaginem agora que ela já dá a largada com um carro mais confiável. Como a gente aprendeu a ver nos últimos 7 anos que a Mercedes AMG Petronas
é a equipe mais perfeita que a Fórmula 1 já conheceu. Ainda que eventualmente comece atrás da Red Bull, ela tem plenas condições de evoluir rapidamente. Mas muita gente até se pergunta se a equipe alemã não teria escondido suas armas durante os testes. Só que não havia, desta vez, a menor razão para se fazer isso com tão pouco tempo de treinos, antes do início do campeonato, porque agora é só os treinos livres e os treinos oficiais é que vão decidir tudo. Nos 6 anos anteriores, que é o período dos carros híbridos criados em 2014, a Mercedes sempre fez questão de não mostrar toda a força que tinha durante os testes da pré-temporada. Daí aquela dúvida que a gente falou agora há pouco. Mas no que realmente importava, que é a quilometragem de pista, ela sempre foi a que maior quilometragem conseguiu fazer nesses testes. Quanto mais voltas percorridas, mais a equipe adquire conhecimento sobre o novo carro. Aí está exatamente a preocupação da equipe alemã. De todas as 10 equipes da Fórmula 1, este ano foi ela a que menos treinou. O GP do Bahrein, desde 2014, tornou-se uma corrida noturna. São 500 canhões de luz para dar aos pilotos uma iluminação perfeita. E mesmo durante a parte dos treinos que é realizada durante o dia, as luzes permanecem acesas desde a chegada do pessoal das equipes e os carros, o que acontece ainda no início da semana. O Brasil tem 2 vitórias no circuito de Sakhir, as duas de Felipe Massa, em 2007 e 2008. Mas ainda é de Sebastian Vettel o recorde de vitórias no Bahrein. Ele venceu 4 vezes, 2 ainda pela Red Bull, em 2012 e 2013, e 2 pela Ferrari em 2017 e 2018. Entre as equipes é a Ferrari que domina. São 6 vitórias, somando as de Schumacher, Massa, Alonso e Vettel. A Mercedes AMG Petronas, 7 vezes consecutivas campeã mundial de construtores, venceu 4 no Bahrein, sendo 3 com Lewis Hamilton e 1 com Nico Rosberg. Como no ano passado o Bahrein teve 2 corridas em fins de semana seguidos, a Mercedes chegou a bater na trave no segundo GP, aquele que foi chamado de Sakhir, quando o inglês George Russell substituiu Lewis Hamilton, afastado por ter testado positivo para a Covid, e o Russell liderou quase toda a corrida, quase a corrida inteira, mas viu seu sonho virar poeira graças a um erro primário cometido pela equipe. Na hora de executar um pit stop duplo com Russell e Bottas, os mecânicos se atrapalharam e misturaram os pneus de um carro com os do outro. Acontece que desde o momento em que é fabricado, cada pneu é destinado a um carro específico, o que é controlado por código de barras. Por causa disso, os 2 carros foram obrigados a voltar aos boxes para desfazer o erro, e se não bastasse, não fosse suficiente, o Russell ainda teve mais um furo de pneu. Mas o que deixará o GP do Bahrein de 2020 marcado para sempre foi a milagrosa sobrevivência de Romain Grosjean ao acidente mais violento da Fórmula 1 nas últimas décadas. Logo na primeira volta, Grosjean perdeu o controle depois de um leve toque em outro carro e bateu no guarda-reio em um ângulo de quase 90 graus. Um impacto equivalente a 56 vezes a força de gravidade, o que, multiplicado pelos 70 quilos, que é o peso do piloto, significa que no momento do impacto, como o próprio Grosjean diz no documentário Drive to Survive da Netflix, o seu corpo pesava 3,9 toneladas. Além da violência da batida, ainda teve a explosão no tanque e o fogo que envolveu o carro. Durante exatos 2 minutos e 43 segundos, todos pensavam que Grosjean estava morto. E até ele chegou a pensar que não escaparia com vida. Ele conta que mesmo consciente não conseguia sair do carro porque o pé estava preso. Pensou na vida, pensou nos filhos, recuperou forças e levantou para sair do cockpit e pular o guarda-reio. Só mesmo um milagre explica Grosjean ter sobrevivido ao impacto e ao fogo, um dos piores acidentes da história da Fórmula 1. Na diferença de fuso horário, o Brasil está 6 horas atrás em relação ao Bahrein. Então a largada que lá acontece às 6 da tarde, aqui para nós será ao meio-dia. Os pneus escolhidos são os mesmos modelos C2, C3 e C4 do ano passado. Só que a Pirelli traz uma mudança fundamental este ano. Os pneus têm mais borracha,
por isso são mais resistentes, mas também o peso aumentou em 3 quilos. Por causa disso, o peso mínimo dos carros no regulamento mudou de 746 para 749 quilos. Ainda que estejam fora da briga pelo título, as equipes McLaren, Alpine, Aston Martin e AlphaTauri prometem a mesma disputa acirrada do ano passado, que acabou sendo vencida pela McLaren. Agora, ela ainda vem com motor Mercedes, o que a torna ainda mais forte, além de contar também com o experiente Daniel Ricciardo, piloto que já soma 7 vitórias na carreira, fazendo dupla com o talentosíssimo Lando Norris. Alpine é o novo nome da equipe Renault, que passou por uma reestruturação completa e tem um trunfo muito importante, que é o bicampeão Fernando Alonso de volta ao cockpit de um Fórmula 1. A Aston Martin veste de verde a equipe Racing Point, que se caracterizava pela cor rosa. Ela foi a 4ª colocada no campeonato de construtores em 2020, 7 pontos atrás da McLaren, mesmo tendo sido punida com a perda de 15 pontos numa decisão polêmica da FIA, que resolveu acatar, em parte, os protestos de equipes rivais contra o uso de um duto de freio idêntico ao da Mercedes. Uma decisão que visou abafar a revolta das equipes que protestaram, tanto que, uma vez aplicada a pena dos 15 pontos a menos no campeonato de construtores, a então Racing Point foi autorizada a usar o mesmo componente pelo resto do ano. Decisão parecida foi tomada contra a Ferrari no final de 2019, vocês vão se lembrar. Ao vencer 3 provas seguidas em Spa, Monza e Singapura, a Ferrari deixou as rivais desconfiadas de irregularidades no motor. Reclamação feita, a FIA se encarregou de botar panos quentes. O que havia de errado nos motores não foi revelado pela federação, mas havia alguma coisa, e a equipe italiana, por isso, foi proibida de usar aquele mesmo motor em 2020, tornando-se, então, um dos carros mais lentos em reta. Por causa disso, a Ferrari passou 2020 sem vencer e terminou o campeonato em 6º lugar, bem atrás das rivais com as quais deveria lutar para ser a 3ª força da Fórmula 1. Assim, ficou combinado e as equipes rivais aceitaram que o assunto estava encerrado sem que se soubesse o que havia de errado naquele motor. Entre os pilotos, 8 participaram da briga direta pelo 4º lugar no campeonato. Duelo vencido pelo mexicano Sérgio Pérez, que corria então pela Racing Point, mas já estava até demitido pela equipe e até aquela altura ainda não tinha vaga para correr em 2021. Isso significa que, tirando Hamilton, Bottas e Verstappen, naturalmente os 3 primeiros colocados, Pérez foi o melhor piloto da temporada. E ainda poderia ter feito mais se não tivesse ficado fora de 2 corridas no meio do ano, quando foi infectado pela Covid. Menos de uma semana depois dessa atuação espetacular no GP de Sakir, quando caiu para último na primeira volta e acabou vencendo, Pérez recebeu um telefonema da Red Bull. Estava então assegurada a sua continuidade na Fórmula 1. E agora, numa equipe de ponta, embora com a difícil missão de ser companheiro de Max Verstappen. O destino deu um jeito para que a Fórmula 1 fosse justa com Sérgio Pérez. O 5º colocado no campeonato foi Daniel Ricciardo, então piloto da Renault. Na sequência, vieram Carlos Sainz, que era a McLaren e agora será a Ferrari, Alex Albon, que perdeu seu lugar para Pérez e está fora do próximo campeonato, Charles Leclerc, que salvou este 8º lugar com alguns pódios quase impossíveis no começo do ano. Em 9º ficou Lando Norris, que teve momentos brilhantes. Em 10º, Pierre Gasly, que viveu a grande emoção de conquistar a primeira vitória em um grande prêmio e ainda por cima em Monza, o templo sagrado de Monza. Lance Stroll em 11º e Esteban Ocon em 12º. E o desmotivado Sebastian Vettel foi apenas o 13º colocado. Bom, o pré-GP está de volta. E neste fim de semana temos encontro marcado. Sexta e sábado pelo Instagram, @Regileme, eu falo com vocês sobre o desempenho dos pilotos, o grid e as possibilidades de estratégias na corrida. E na segunda vai ao ar uma análise detalhada do GP, aqui pelo nosso canal. Mas não é só isso. Este ano estaremos ainda mais juntos,
também através da tela da Band, os comentários dos treinos livres e a classificação no Band Esportes e as 23 corridas ao vivo na Band TV aberta. Aliás, neste primeiro GP, também a classificação será mostrada ao vivo na Band. Na segunda estarei no Jornal da Band e também aqui no canal do YouTube destacando o que tiver acontecido de melhor na corrida. Mas lembrem-se do que vou dizer agora. É muito importante que todos se inscrevam aqui no canal, porque é isso que garante essa nossa troca de informações. Fazer a inscrição é questão de segundos e o canal precisa disso para crescer. Depois da inscrição é importante também clicar no sininho, que é para vocês serem avisados sempre que houver novidades. E eu quero falar também do nosso aplicativo, que pode ser baixado no celular de vocês. O nome do app é Automotor por Reginaldo Leme. E lá vocês têm diariamente as principais notícias da Fórmula 1, classificação do campeonato, calendário das corridas, fofocas de bastidores e tudo o que vocês vão curtir muito. E o mais importante é que agora vocês podem ser assinantes da nossa versão Premium e, com isso, terem acesso a um conteúdo exclusivo com reportagens, histórias, as minhas histórias que eu vou contar, podcasts e vídeos produzidos por mim e pela equipe do Automotor. E este é só o começo, gente. Fiquem ligados que estamos preparando muita coisa boa para os nossos assinantes. Então, é por aí. Até mais. E um grande abraço a todos vocês e até o fim de semana. Gratidão.